Salve, salve, galerinha! Mais um Metocast entrando no ar. E hoje estamos à honra de estar aqui com o professor Rodrigo Messias. Professor, seja muito bem-vindo nesse nosso bate-papo, que eu acho que é um assunto muito relevante quando a gente vai falar sobre a influência das mídias. Perfeito. Eu acho que a gente vai bater um bate-papo tranquilo aqui hoje. Vamos fazer um joguinho de perguntas e respostas e vamos se divertir. Professor, o Metocast, o objetivo é esse. É a gente bater papo, conversar e se informar. Porque eu acho que tem uma galera muito grande aí fora que tem curiosidades. E eu acho que o senhor hoje vai conseguir trilhar alguns caminhos para que a gente possa sanar algumas dúvidas e aprender. Que eu acho que o Metocast também ensina a cada dia e a cada programa que vai pro ar. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos, principalmente o pessoal aqui da produção. Preciso quebrar os protocolos aqui e fazer um comentário. Que espaço espetacular que é esse aqui, hein? Esse estúdio do lado. Acabei de visitar. Que estrutura que a gente tem aqui. Eu estou até preocupado. A régua subiu demais. Então, a gente precisa estar muito preparado para conversar numa estrutura bacana como que a gente tem, como essa aqui na universidade. Não, professora, o surpreendente é que a gente também se surpreendeu quando chegou aqui. A gente tem uma assessoria muito bacana do pessoal do estúdio, tanto da Isa, do Zio, da Clau. É uma galera que nos ajuda, e do Gabriel também, que dão toda a assessoria pra gente, que a gente possa evoluir e crescer. Porque se o senhor for pegar do primeiro que a gente gravou até hoje, a gente evoluiu bastante e cada dia mais. Então agora eu vou pedir pro senhor falar um pouquinho do senhor, do seu currículo, do seu tempo aqui na Metodista. Por favor. Eu costumo brincar e falar que eu tô aqui na Metodista desde 2003, né? Quando eu fui aluno. Faz tempo, professor. Aí, faz um tempinho. Aí fiz o curso de comunicação mercadológica aqui na época, que para mim é um dos melhores cursos que tinham na comunicação. Hoje esse curso não existe mais. Era uma grade assim, sensacional, com toda uma pegada de promoção, merchandising. E foi uma área que eu curti bastante. E dentro deste curso, eu me apaixonei pela área de mídia, né? Planejamento de mídia. No meu segundo semestre, eu abri a minha primeira empresa. Bom. Uma agência de publicidade. Hoje a agência ela está com fez 20 anos agora em dezembro, dia 4 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda, que fique bem claro isso aqui. Legal. E aquilo, atendo diversos clientes dos mais diversos segmentos. E venho fazendo um trabalho no mercado aí todo esse tempo. E aí sempre estive presente, muito próximo da Universidade Metodista, quando acontecem os projetos integrados, que são como se fossem os TCCs, né? Certo. Do curso de Publicidade e Propaganda. E aí sempre surgiu o convite de professores, colegas, pô, Rodrigo, vem para cá, vem assistir aí a apresentação dos trabalhos, vem contribuir com o que você tem de mercado, trazer conhecimento também e fazer bate-papo com a moçada. E aí eu comecei a vir todos os semestres para essas apresentações de projeto integrado no curso de Publicidade e Propaganda. E aí, de repente, surgiu o convite, Rodrigo, você não quer vir lecionar na universidade? Eu quase caí de costas, falei, claro que não. Como assim? E curiosidade, eu sou filho de professora, né? E, assim, eu nunca me vi, assim, o meu negócio é mercado, é atender cliente, é montar meus planejamentos de mídia, atender cliente e tudo mais. Falei, cara, eu não me vejo... E foi praticamente assim, vem aqui pelo menos conhecer, vem ministrar uma aula e vamos ver como é que vai sair isso aí. E aí eu vim. Estou aqui até hoje, não saí. Pô, isso é bom, isso é bom. E professor, o senhor está numa área muito tendenciosa pelo momento que a gente vive na sociedade. Quando a gente fala de mídias, que é a realidade, todos com celular ou dois, todo mundo ligado, vibrado 24 horas nesse mundo tecnológico, nesse mundo de informação. Inteligência artificial. Isso, que é um debate que tem que entrar, que eu acho um pouquinho na nossa mesa, tudo bem que não é a nossa principal bandeira de hoje, mas eu acho que quando a gente fala de mídias não tem como escapar, né, professor? Não tem. É uma evolução, podemos dizer que é uma evolução muito rápida, entendeu? Ou era algo que já há 10 anos já se programava para nesse ponto já estarmos assim? Olha, Diego, eu vou até falar para você o que eu costumo usar no mercado lá fora quando Sim. eu estou atendendo o cliente, cliente da agência. O que foi agora de manhã já não é mais agora. Então, assim, a gente já evoluiu. Se a gente pegar, por exemplo, algoritmos de redes sociais, a gente, lá no comecinho da Meta, a gente tinha algumas atualizações de algoritmos que eles aconteciam a cada período.
Isso a cada momento agora. Todos os dias, assim, sempre está evoluindo, sempre está indo para frente. Está um foguete. E assim... E assim, a cada momento se atualiza mais rápido, né, professor? Exatamente. Então, assim, o que o senhor tem a dizer para nós, nesse momento aqui, como uma influência positiva e uma influência negativa das mídias? O senhor, como especialista nesse mercado, eu acho que o senhor consegue trazer para a gente 2 pontos de vista, um positivo e um negativo. Tá, do positivo, obviamente, assim, da facilidade de processos, de trabalho, inclusive de estudo. Sim, assim, facilita a vida do aluno. Exatamente, a gente facilita tem canais... a vida do aluno. Nós temos canais, assim, canais de informação, canais de informações, a gente tem os canais confiáveis e, obviamente, a gente tem aqueles canais, aqueles perfis... Fake news. Exatamente, onde a gente sempre alerta para tomar cuidado com o que a gente consome também. E tá aquilo, o lado positivo é esse, é informação, é evolução, é tecnologia, é estudo, medicina, assim, a gente tá indo para um caminho absurdo. Recentemente a gente teve agora os astronautas da NASA Sim. fizeram aquela volta, e eles estão trazendo novidades que vai acabar influenciando também na internet, e isso é bacana. Por outro lado, aí assim, a gente sempre tem aquela questão dos excessos. Excesso de tela. Hoje, por exemplo, você vai numa consulta médica ortopédica, por exemplo, as pessoas estão ficando cada vez mais corcundas. Porque assim, a gente está com essa mania do celular e essa dependência, as pessoas estão ficando tortas, literalmente. E eu acredito sim, eu tenho certeza que isso é fruto desse excesso de tela, esse vício em rede social. Rede social é legal. É uma plataforma assim, que salvou vidas, salvou negócios no período da pandemia. Só que a pandemia passou, só que o excesso ele continuou, entende? Tudo em excesso é ruim, né, professor? Nós sabemos disso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas pra gente trazer esse equilíbrio quando a gente fala de mídias, é muito difícil. Porque é viciante. Sim. Porque dependendo do aplicativo que você tá, você vai girando, você vai passando ali, você viu o horário, já é tipo 2, 3 horas da manhã, você tá acordado vendo algum vídeo engraçado, alguma informação e assim por diante. Aí é que tá o X da questão que você comentou. A arquitetura do feed, o algoritmo, ele é preparado para isso, exatamente, para viciar e para fazer com que você fique totalmente com a cara na tela e girando o feed e você não sai. Hoje, assim, tem propositalmente posts são criados justamente para chamar a sua atenção e fazer com que você fique colado no feed de notícias, no feed de uma plataforma de rede social. E aquele negócio, a gente vai girando, vai rodando e a gente não sai. Tem que ter muito cuidado, e, obviamente, responsabilidade com o uso dessas plataformas, internet, celulares, aquilo que a gente falou agora há pouco. Tudo em excesso é ruim. Professor, aí a gente começa a entrar numa linha do nosso bate-papo, que a gente fala sobre aquelas questões de sensacionalismos dentro da mídia. Eu acho que a gente volta no assunto do extremo, porque em algumas questões é muito delicado a gente falar sobre isso. Mas hoje é uma ferramenta que está aí na mão de qualquer pessoa. Sim. Eu acho que uma criança que tenha o seu celular, ela já está vendo aquilo. E aquilo vai moldando ela também, conforme o que ela vê. Sim. Então, porque é aquela questão que a gente aprende. Se você é doutrinado àquilo, você acaba virando... O excesso de jogo, o excesso de tela está deixando crianças com depressão, crianças ansiosas, enfim, de novo naquilo. O excesso é muito ruim. Professor, é a minha terceira graduação que eu faço hoje. Quando eu fiz a primeira graduação, lá em 2006, a gente quase não tinha esse avanço tecnológico, esse avanço e essa facilidade. Podemos dizer que lá, quem fez... O senhor fez a primeira graduação no mesmo momento que eu, que sou estudante metodista. O senhor acha que o senhor aprendeu mais naquela época ou o senhor acha que o aluno de hoje aprende mais? O aluno de hoje, com certeza, aprende muito mais. Aprende muito mais. Uma questão que a gente tem, obviamente, do professor, que ele traz o conteúdo, e hoje a busca de informação. Assim, a busca de informação responsável. E, obviamente, as plataformas, as redes sociais, a internet, sites, blogs, eles trazem muita informação, desde que sejam canais confiáveis e responsáveis. Então, aí eu pergunto para o senhor o seguinte, porque antigamente a gente tinha que ter mais
garimpar mais a Sim. situação. Hoje é mais fácil. Muito mais fácil. Então, assim, eu entendo, talvez um pouquinho diferente do senhor nesse momento. Por quê? Porque eu acho que antigamente era mais difícil, porém você tinha que dar mais atenção. Exatamente. Hoje é mais fácil e talvez o foco não seja aquele principal. Hoje você tem muito mais informação. Sim. Assim, Sim. é nesse sentido que eu estou dizendo. Sim. Hoje você tem muito mais informação e você tem muito mais ferramentas que te proporcionam consumir essas informações e esses conteúdos. Eu vou falar da minha época. Sim, Na minha lógico. época de trabalho de escola, a gente tinha a Barça. A professora, Era- da minha época. a Barça eram umas Não é tão da minha enciclopédias época, que não, sim, eu lembro. aquilo chega a ser uma arma de tão pesado aquilo lá. Eles vendiam E não- na escola, faziam venda na vendia, escola. A venda era de porta em porta. E não era qualquer família que tinha tinha condições Barça. de, É? de comprar. Aí aquilo, a gente obviamente ia para uma biblioteca para buscar assunto, fazer uma pesquisa de um trabalho. Hoje, você pega um celular desse, assim, você viaja o mundo. Biblioteca virtual, professor. Sim, Entendeu? é isso. Se a gente for ver, aqui no Metodista a gente tem uma excelente biblioteca, enorme, Espetacular. muito bonita. É sensacional quando você entra lá dentro, dá uma paz, aquele lugar, um silêncio. Mas se a gente for ver, a gente tem quase 3 mil alunos. Desses 3 mil, será que 10% já foram na nossa biblioteca? Não. Porque é muito mais prático ir na biblioteca virtual. Eu, Sim. como aluno, na minha correria do meu dia a dia, do meu trabalho, das minhas coisas, é muito mais prático e fácil eu ir na biblioteca virtual. Porque aquilo, ela achata a questão da pirâmide. Achatou, tá mais próximo a mim, eu vou e faço e é tranquilo. Mas eu não conheço ali no... O acesso está muito mais democratizado. Com certeza. E isso é algo assustador. Sim, Porque você tem, às vezes, situações e pontos grandes Sim. e de grande expressão pelo tamanho da nossa biblioteca, pelo tamanho da nossa estrutura, e não ter esse conhecimento, os alunos não conseguirem ir até lá. Isso eu acho que é surpreendente. Mas por quê? Porque, assim, é muito mais fácil. Eu prefiro usar o celular do que ir na biblioteca. sim, é muito mais tranquilo, mais Entendeu? fácil e tá à mão. Sim, com certeza. E é aquele negócio, você está na sua casa, você fala, poxa, eu preciso de um livro, vou resolver aqui. As mídias, elas ajudam a facilitar a nossa vida. Sim. Isso eu acho que isso... Eu costumo falar para os meus alunos, pelo menos aqui na universidade, que é aquilo. Posso usar IA? Eu sou um cara que falo, pode. E mais, assim, talvez eu possa até ser... pode tacar fogo em mim, do pessoal, muita gente aí, em praça pública. Eu defendo o uso responsável. Não. Assim, ela tem que ser usada com responsabilidade. Sim, eu concordo com o senhor. E o aluno ou qualquer pessoa tem que saber fazer o comando e pedir para o que você quer. Aquilo. A IA, ela traz informação para você, ela funciona da seguinte forma. Ela vai te dar uma resposta. E isso vai acontecer. Agora, essa resposta, ela é a resposta correta? Obviamente, eu costumo dizer que é um assistente, é uma ferramenta assistente. Vamos usar para facilitar, para otimizar, para ter processos mais rápidos. Então, eu defendo esse uso. Mas, assim, com responsabilidade, e, obviamente, o que vier de resultado, a gente vai bater a informação para que seja correta. Mas, professor, é necessário nós se adequarmos a isso também. E respeitar essa nova atualização também, porque é uma atualização para nós também. Sim, isso é tudo muito novo, isso é recente demais. A IA, se a gente for ver há 3 anos atrás, quando eu entrei na graduação de Direito, não se falava tanto IA. Não. Agora, de 1 ano e meio para cá, bombou. Hoje nós vemos Entendeu? juízes... Dentro do direito existem inteligências artificiais específicas para o nosso ramo. Isso facilitou muito a nossa vida. É isso. Imagina aquilo, então, Diego, aquele problema, por exemplo, que é um problema muito comum que a gente tem no país, do judiciário, o tanto de processos parados. Eu ia falar isso agora. Vamos usar de forma responsável e, assim, e acabar com fila. Vamos resolver processos. Na medicina, por exemplo, hoje... existem algumas plataformas de IA. Eu não me recordo direito que eu estava dando uma lida também nessa de correr feed. Na China, é um grupo de estudo de medicina. Tem algumas IAs que o paciente... Hoje, acho que em aeroporto, você vai até lá... Você dá algumas informações, ele consegue dar... Ele não vai fazer um diagnóstico. Certo. Isso fique muito claro, não é um diagnóstico. Mas ele consegue cruzar informações e dizer, por exemplo, da tua possibilidade de um futuro câncer, por exemplo. Legal.
E isso com 10 anos de antecedência, só você respondendo algumas perguntas. Eu não sei exatamente como que são feitas essas perguntas, mas existe um cruzamento de informação que ela consegue prever. É aquilo, de novo, não é diagnosticar. Ela consegue prever uma possibilidade de um dia você ter contrair a doença, de desenvolver essa doença. E aí eu vou falar, isso não é legal? Não, isso é necessário pra gente. Exatamente. E aí, até entrar nessa parte judiciária mesmo, professor, porque se o judiciário souber aproveitar a IA de uma forma onde agilize a situação pro povo, para a sociedade que utiliza, isso seria muito benéfico. E a gente acaba se tornando necessário. E o uso responsável, de novo. A pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, muitas mortes, a gente sabe disso, porém alguns avanços necessários, como telemedicina, Sim. como algumas situações que a gente não conseguia utilizar antes, porque se existia um certo teto, uma certa resistência com relação àquilo, e hoje não. Hoje se tornou, a necessidade fez com que se tornasse normal. Entendeu? A gente consegue fazer reuniões mais ágeis e mais tranquilas em uma situação que antes a gente era mais, não vai funcionar, mas quando a realidade nossa foi aquela, o negócio girou e a gente fez acontecer. Exatamente. Isso, ela está aí, ela está acontecendo. A gente começou falando de mídia, a gente foi para um assunto, enfim, mas ele é totalmente, acaba sendo relacionado. Isso faz parte de todas essas mídias sociais, por exemplo. Essas mídias que a gente consome, plataforma, site, blog, Facebook, Instagram, LinkedIn. Aí LinkedIn de novo, puxar um ponto aqui. Sim. Hoje você rola um feed, por exemplo, no LinkedIn para procurar um trabalho, por exemplo. É assim, até faço o convite para que todo mundo faça isso. Comecem a perceber, as empresas estão pedindo que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de conhecimento em manusear lá uma inteligência artificial. Hoje a gente pega as ofertas de emprego e a maioria pedindo IA. E acho que assim, isso vai acabar entrando em todas as carreiras. Não tem jeito. É necessário. Eu acho que não tem uma carreira hoje que não utilize um chat. E aí o pessoal pergunta, a IA vai substituir o homem. Não vai. Ela vai tirar emprego. Ela vai tirar de quem não se adaptar. Eu vi uma reportagem essa semana onde fala, salvo engano, Microsoft, algumas redes ali, que eles deixam de contratar pessoas para investir na IA para ver se avança mais. Só que assim, essas pessoas que não são contratadas, eu acho que elas deveriam visualizar o mercado e se especializar para ser atendido conforme aquilo. Porque as mídias, professor, ela também tem, muitos olham ela como negativo em alguns pontos. Ela veio para tirar emprego, ela veio para tirar o espaço do homem. Mas a gente tem que se adequar de uma forma onde a gente consiga... É uma ferramenta. Isso que precisa... Que nós usamos a ferramenta. Isso que precisa estar muito claro. Era uma ferramenta e as mídias. Elas são ferramentas, as plataformas são ferramentas, e aí a gente tem as IAs, são assistentes e ferramentas também. E quando chegou o Photoshop? Que antigamente, por exemplo, você fazia a criação de um anúncio, um cartaz, você tinha ilustradores. Sim. O que será que, naquela época, os ilustradores pensaram quando chegou o Photoshop? Vai acabar o emprego dos ilustradores. Não acabou, ele se transformou e, obviamente, esses ilustradores, com toda a capacidade técnica, ele usa ali todo o conhecimento dele em design, em arte, e ele vai aplicar ali com o Photoshop, que é uma ferramenta. Professor, é aquela questão que a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar. A questão do copo estar meio cheio e de que forma a gente pode aproveitar isso. Sim. Entendeu? Porque eu acho que a gente está num momento, hoje, no nosso país, onde a gente está muito polarizado. Entendeu? Tá chato demais. Mas é um assunto que quando a gente fala de mídias, a gente não pode deixar de entrar. Não tem como fugir. Eu concordo com o senhor. Mas... Até que e as mídias, ela acabou também sendo uma ferramenta deste mal. É isso que a gente ia falar agora, sobre essa polarização das mídias, professor. Um ponto de vista que o senhor, como um especialista da área, pode nos trazer. Porque hoje, o país ele é dividido e todos sabem, independente da decisão que queira tomar, direita, esquerda, centro, independente, a gente não está aqui para falar sobre política nesse momento, mas nós estamos aqui para debater uma situação onde é uma das ferramentas mais utilizadas que podem trazer fake news.
Sim. Entendeu? Porque assim, trazem informações, trazem para ambos os lados, isso a gente não se discute. E desinformações também. E desinformações também. E aí eu acho que a gente poderia entrar nesse detalhe dessas desinformações, que são as famosas fake news, entendeu? Onde parece que elas se pegam mais rápido do que as informações. Parece que é mais cansativo você ler uma informação do que você ler uma desinformação. E aí o lado negativo que a gente começou a falar no início da conversa. A gente quer tudo fácil e a gente quer tudo rápido. A fake news, ela é uma informação incorreta, uma informação tendenciosa, maldosa e muito simples. E aí hoje, obviamente, com o excesso de IA, com excesso de uso de plataformas, aquela falta, por exemplo, de folhear um jornal, de ler uma notícia, esse aparelho aqui, ele acaba trazendo pra gente informações muito mais rápidas. Sim. Muito mais simples. E aí, nesse Paranauê todo que eu costumo brincar, vem a mentirinha, vem a maldade, vem a desinformação, vem o crime. E isso entra na cabeça das pessoas, porque as pessoas estão também com preguiça de buscar a verdade, de pesquisar a veracidade das informações. Então, assim, cai no grupo de WhatsApp. Se tá no WhatsApp é verdade. Sim. Cara, que absurdo isso. E esse tipo de notícia, ela é criada, ela é arquitetada, assim, propositalmente, justamente para causar isso. Nos bastidores a gente estava conversando com o senhor e até chegamos a entrar nessa linha de conversa e o senhor fala para mim sobre a questão dos algoritmos preparados para que aquilo seja mesmo trilhado. Exatamente. E a pessoa acreditar e a pessoa ir por esse caminho. Que aquilo, a informação rápida, curta, simples, você fala com qualquer nível intelectual da sociedade. E aquilo, até um nível um pouco mediano, o camarada ele não vai pesquisar. Tá ali. E o que ele faz? A primeira coisa, ele compartilha. Ele pegou aquilo como uma verdade e ele compartilha. Isso vai passando. E nas redes sociais, como é que acontece? É dessa forma que o algoritmo trabalha. Ele tá lá com uma informação, eu compartilhei, interagi, e ele vai apresentar essa informação para mais pessoas com este perfil. E aí surge a ideia da bolha. E as mídias, elas conseguem entrar em algumas bolhas de fake news, porém elas não conseguem fazer com que elas sejam estouradas, né? Não. Porque é um grupo que eles são tão fortes que eles conseguem alimentar a própria fake news através de gerar um entorno... é aquilo que eu falo, é o baixo nível intelectual. Então, aquilo é verdade. Então, o que a gente sempre... É a linha, eu acho que, de raciocínio para todos, né, professor? Eu acho que o conhecimento. Sim. O conhecimento, eu acho que ele é necessário e a base para tudo isso. Porque... Acabou a crítica, né? A crítica foi dar um rolê e não voltou para muita gente. E aí a galera usa isso como uma verdade. Porque eu sou A, porque eu sou B, porque é isso, porque eu vi ali informação. E a gente vê aí, principalmente no meio político, como que isso é usado. É que assim, professor, todo mundo quer usar conforme favorece. Independente, né? Todo mundo quer puxar o peixe pro seu lado. E a sardinha, em ano de eleição, a gente sabe que é muito isso. E assim, esse ano, nós vamos ter uma campanha eleitoral assim, muito desafiadora. Polarizada para ambos os lados, além de né, polarizada, assim, com o uso de o IA, eu acho que vem mais forte IA, nessa eleição, né? Ele está cada vez mais perfeito. Hoje você olha vídeos que você fala, cara, como que isso é verdade? E a gente, assim, quem tem um mínimo de informação vai saber, cara, isso aqui não é verdade, isso aqui não é possível. E vai pesquisar. Vai ter aquele outro nível que vai... eu vi um vídeo. Ele está vendo uma IA e ele vai espalhar aquilo. Cara, vai ser um problema. Obviamente, a gente tem as instituições eleitorais, a gente tem os Supremos Tribunais que estão trabalhando, já tem algumas leis aí que já estão em andamento quanto ao uso de rede social, quanto ao uso da inteligência artificial. E eu acho que a gente ainda está engatinhando muito. Eu acho que esse funil tinha que fechar muito mais. Eu tenho certeza, esse ano a gente vai ter uma campanha muito desafiadora, muito problemática, e a gente vai ver muita coisa ruim. Professor, a gente pode dizer que juridicamente não estamos preparados para o avanço tecnológico que a gente tem hoje no nosso país.
Tem essa questão também. Entendeu? Porque a gente não pode deixar escapar essa linha, porque tudo é uma linha muito tênue entre os dois e é necessário eles andarem em conjunto para que haja o respeito. Sim. Eu acho que a base de tudo é o respeito de cada um, respeitar o seu lado, respeitar a sua escolha. Eu acho que isso é necessário. E quando a gente fala nessa parte de mídias, dessa influência, dessa polarização, disso tudo... Então aqui, não existe o respeito ao próximo, não existe o respeito à opinião do outro, e aí você com uma plataforma na mão, usando de forma irresponsável, de forma maldosa, criminosa, é aquilo que eu acabei de falar, a gente vai ter um ano bem desafiador. Professor, vamos direcionando já para o nosso bate-papo aqui para o fim, porque a hora voa quando a gente está aqui nessa mesa. Eu estava nervosão aqui para falar, virou um bate-papo e estamos indo por ser do ramo de mídias, que defende, que eu acho assim, nada melhor, e conversando com o senhor, a gente consegue perceber que o senhor tem amor, prazer e garra por trabalhar num ramo que o senhor gosta. Eu estava vendo os trabalhos do senhor ali atrás, de alguns alunos do senhor, eu achei sensacionais. E como é essa questão que a mídias transforma vidas dentro de uma sala de aula? Que daí a gente vai no nosso tema principal, que é influência das mídias, mas uma influência das mídias dentro da sala de aula, independente desse mundão que a gente tem fora dessa questão polarizada, mas dentro da sala de aula, como o senhor, um professor de mídias que levanta essa bandeira, faz essa influência? Que foi esse papo que a gente teve aqui. Gente, existe o que é o lado podre, e existe o lado muito legal. As plataformas estão aqui, as IAs estão aqui. Vamos desenvolver o trabalho, fazer uma crítica social, vamos usar a IA, vamos desenvolver um prompt com responsabilidade. Então, meu desafio ali dentro da sala de aula naquele momento foi esse, de tentar, de colocar a sementinha ali, de fazer o uso correto, o uso ético, explorar o lado que é bacana, usar a inteligência artificial como uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta que promova como se diz, uma crítica social para o lado bom. E foi isso que eu provoquei dentro de sala de aula. E aquilo que você viu lá, chegaram trabalhos fantásticos. Não, maravilhoso. E a gente vê assim, são jovens de 18, 19 anos, e aí você olha, cara, assim, como? E aí, assim, eu fiquei extremamente feliz com o que a galera trouxe pra gente. Inclusive, eu já deixo um pré-convite aqui, que a gente tem que elaborar, dona Paty Souza também, já com a equipe de roteiros. Já vamos buzinar na orelha dela. Temos que elaborar, eu acho, algo para trazer essa questão do resultado da influência das mídias. E trazer um ou dois alunos do senhor, com o senhor, e a gente mostrar esse bate-papo e esses trabalhos que estão maravilhosos. Eu vi alguns ali atrás, eu acho que isso é impactante e é necessário para os nossos alunos. Porque, professor, quando a gente cria o Metocast, para ele dar lugar de fala. É isso. Então, vou até lançar um desafio aqui para a Paty Souza. Ela vai matar a gente quando a gente... Manda. A gente pode até dentro de sala tentar escolher 2 ou 3 trabalhos que mais se destacarem e de repente a gente traz aqui a moçada para fazer um bate-papo de como que eles usaram, convidados. Como que eles fizeram, o que eles aprenderam com isso e como que eles podem ver que o uso do prompt da plataforma e da inteligência artificial, como isso pode ser legal para ele, para a carreira dele de forma positiva. Bom, já estão convidados para vir até a bancada do Metocast. Ou se forem grupos grandes e uma extensão maior de 1 ou 2 alunos, o que a gente pode fazer, professor? Transforma no programa. Além de transformar no programa, a gente faz uma mesa redonda com eles lá no local de estudo deles. A gente consegue levar a estrutura do Metocast até eles e a gente faz como fosse uma roda viva. Uma roda viva com eles. Sensacional. Entendeu? E assim, a gente vai ter um debate sensacional e a gente amarra com esse podcast de hoje porque é necessário as pessoas terem essa visão. É necessário eles verem também as pessoas pontas. Precisam saber, Diego, aqui, a ferramenta ela tá aí e ela pode e deve ser usada de forma responsável. E o que me chamou a atenção é que assim, são jovens, 18, 19 anos, e eles fizeram o uso assim de forma perfeita, de forma ética e responsável. Isso foi muito legal. Professor, o bacana dos alunos, aí eu me coloco como aluno, quando a gente é cutucado a fazer o bem, fazer o melhor, a gente faz. A gente teve o ato do dia 8 de março contra o feminicídio, onde a gente conseguiu movimentar a faculdade, movimentar alunos, movimentar... No começo o pessoal falou, pô, vai ser num domingo, vamos fazer assim, vamos puxar aqui. A gente teve um ato totalmente bacana, totalmente participativo e que marcou ali. Então, acho que esse bate-papo com os alunos também do senhor, a gente pode fazer uma coisa muito bacana e necessária para marcar aqui dentro da faculdade. Eu não sei se você teve também a oportunidade de ver alguns vídeos que foram desenvolvidos. Sim, eu vi 3 vídeos do senhor, que foi também no na nossa palestra.
fora, e eu acho isso muito necessário, uma turma que foi bem bacana esse trabalho que eles fizeram, e eu acho que é necessário trazer para conversar, e se não for aqui novamente, a Paty Souza vai organizar um local pra gente, tem alguns auditórios aí pela faculdade, né? Sim, Dá pra gente fazer uma roda viva legal aqui. E aquilo bacana, Diego, até fugindo um pouquinho do assunto, eu acho que esse é o papel da universidade, né? De criar... debates? De colocar no mercado pessoas melhores. Profissionais que façam a diferença na sociedade. E a metodista faz esse papel com maestria. Isso precisa ficar muito claro. A gente ouve muita besteira aí fora sobre a metodista, então a gente precisa mostrar esse trabalho que é feito e a gente está colocando o profissional na rua com muita responsabilidade, um profissional ético e um profissional muito bem qualificado. Professor, e querendo ou não, a metodista é conhecida pelo seu ramo de comunicação. É uma fábrica de comunicação. De comunicadores, né? De comunicação. É só excelente. Olhar esse estúdio aqui, gente. Mas não perca esses estúdios. A Isa vai preparar umas fotinhas pra gente dos estúdios, porque a Isa é uma pessoa sensacional, que está aqui conosco todos os dias. Eu tenho certeza que ela vai preparar isso. Mas vamos então, só pra gente ir pra nossa linha de encerramento. Professor, o convite já está feito, já está lançado o desafio. A Paty, ela tá só olhando de rabo de olho ali que eu tô vendo. Já está, ela tá com os braços cruzados, mas já está lançado o desafio. Aprontando. Já está lançado o desafio. E eu já agradeço em nome do Metocast o senhor vir aqui falar sobre esse assunto conosco. Eu que agradeço. Que é um assunto muito amplo, que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não polarizar, falar que a gente está de um lado ou de outro. E se deixar, a gente vai passar a semana falando esse assunto, porque tem muita coisa para falar. Com certeza. E a gente acaba entrando em várias vertentes. Isso. E é necessário. Mas não percam esse Metocast. Está sensacional. Galera, assistam, pelo amor de Deus. O assunto é muito bacana. E vocês precisam conhecer essa estrutura aqui. É sensacional. Gente, muito obrigado. Mais um Metocast com vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu, obrigado.